Glória a Deus, amém, queridos? Amém. A paz do Senhor para todos os irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom. Amém? Amém. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você sabe que essa frase, que Deus é bom, na verdade, a palavra bondade de Deus tem sido muito marcante para mim. Amém? A bondade de Deus. Esse louvor que nós cantamos, sem ser esse da oferta ou outro, dizendo que eu não posso esquecer aquilo que Deus fez por mim. Eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer o que Deus fez por mim, irmão. Eu não posso esquecer aquilo que eu era. Você não pode esquecer aquilo que você era no mundo. Você não pode esquecer o teu sofrimento no mundo. Você não pode esquecer os teus momentos de humilhação que você passou no mundo, humilhado às vezes pelas drogas, humilhado pelas pessoas, pelo vício do álcool, humilhado por aquele que se sentia mais rico ou poderoso que você. E no nosso momento de humilhação no mundo, nós até chegamos a nos conformar e acreditar que aquilo era verdade. Quando aquelas pessoas, isso aconteceu com muita gente aqui, irmão, quando aquelas pessoas apontavam para nós e falavam: olha, você é um lixo, olha, você não vale nada, olha, você não há sentido na sua existência, olha, você é um peso, olha, você está nesse mundo, mas não deveria estar. E às vezes por algum momento nós acreditamos naquilo, e nós paramos de retrucar, e nós paramos de nos defender, e nós só olhávamos para nós mesmos e concordávamos com aquelas pessoas, e concordava, porque talvez no fundo, talvez fosse verdade, talvez no fundo nós olhando para nós mesmos, nós víamos que era verdade, e não tinha o que fazer, tinha que se conformar. Mas um dia aconteceu uma coisa extraordinária na nossa vida. Chega alguém na nossa vida com o nome de Jesus e nos abraça e diz: agora ninguém mais vai te humilhar, agora ninguém mais vai te humilhar. E Ele muda a nossa vida, Ele transforma a nossa vida sem sentido, desvalorizada, e nos tira do lixo para nos fazer assentar com os príncipes, como fala a palavra. E eu não posso esquecer disso, irmãos. Eu não posso esquecer disso. Você não pode esquecer disso. Amém? Você não pode esquecer da onde você veio. Você não pode esquecer da onde Deus tirou você. Às vezes você olha e vê um culto como hoje, que podia estar tantas outras pessoas aqui, mas talvez as pessoas começam a esquecer da onde elas vieram.
esquecer o que Jesus um dia fez por elas. E eu não posso esquecer, porque quando eu começo a esquecer, irmão, eu começo a me iludir, eu começo a achar que todas as minhas virtudes elas vêm de mim, que como antes às vezes eu me achava tão ruim, hoje eu me acho tão bom, tão bondoso, caridoso, e passo a esquecer o que Deus fez um dia por mim. Amém? Eu fiquei pensando hoje, irmão, que tipo de igreja nós somos? Que tipo de grupo nós nos tornamos? Em quem nós cremos? Em qual palavra nos pautamos? Eu fiquei pensando nisso hoje. Eu quero ler com você no livro de Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, Filipenses 2 e 5. Filipenses no Novo Testamento. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Amém? Que fala assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também em Cristo, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Glória a Deus. Retomando, eu fiquei pensando em quem nós nos transformamos, no que a igreja se transformou, quem nós somos de verdade. Nós acreditamos tanto na tradição que foi passada ao longo dos tempos, ao longo dos anos, sem nos preocupar com a veracidade dos fatos e da palavra. Se nós voltarmos lá na época dos Atos dos Apóstolos, será que eles estariam praticando o mesmo evangelho que nós praticamos hoje? Sim ou não? Será que nós estaríamos acreditando no Deus que eles acreditaram há 2000 anos atrás? Sim ou não? Existe um perigo tão grande nisso. Você já imaginou? Tem pessoas hoje praticando um evangelho que não é bíblico, automaticamente adorando um Deus que não é bíblico. Tem gente que está se concentrando em grandes lugares para poder adorar um suposto Deus que não é o Deus que a Bíblia descreve. Um Jesus que não é o Jesus
Jesus que a Bíblia fala. Você já imaginou o perigo disso? As pessoas estão nos púlpitos falando contra a idolatria, contra a adoração de falsos deuses, contra a adoração de demônios, mas elas, ao longo dos anos, elas acabaram perdendo a direção daquilo que é Evangelho, e acabaram agora adorando determinadas divindades que não têm nenhuma relação com a Bíblia, ou com Jesus, ou com os apóstolos, mas estão adorando algo que eles criaram. Da mesma forma que quando Moisés ele sobe um monte, e ele começa a demorar lá no monte, para receber os 10 mandamentos, o povo lá embaixo começa a apertar o sacerdote Arão, falaram: Moisés morreu, vamos fazer um Deus aí, para a gente adorar. E eles começam a pensar: o que nós vamos fazer? Vamos fazer um cachorro? Vamos fazer uma águia? Vamos fazer um saco? E decidiram fazer um bezerro de madeira coberto de ouro, e passaram a adorar aquele bezerro. E quando Moisés desce do monte, ele dá de cara com uma festa de todo aquele povo em favor daquele bezerro de ouro, do Deus que eles construíram, o Deus que eles, pela sua imaginação, confeccionaram. E Moisés, indignado, quebra as tábuas de pedra, porque estava tudo errado. Estava tudo errado. Falou: rapaz, vocês estão adorando um Deus que não existe, vocês estão desprezando o Deus verdadeiro, vocês estão adorando um Deus que vocês criaram na sua imaginação, um Deus adaptado a vocês criaram, um Deus que vocês se identificaram, mas esse não é o Deus verdadeiro. Hoje está acontecendo a mesma coisa. As pessoas passam a criar ou adaptar o Evangelho de Cristo, aquilo que elas acreditam ou aquilo que elas concordam, e dentro das igrejas passaram a adorar não ao Deus verdadeiro, mas a um Jesus adaptado a eles, e passaram a se converter para esse Jesus adaptado, e passaram a andar segundo a vontade desse Jesus fictício, desse Evangelho que nunca existiu lá no passado com os apóstolos, de umas práticas que não tem nada a ver com Deus, o Deus verdadeiro. E nós, muitas vezes, por falta de conhecimento, você acaba embarcando nisso, achando que está buscando um Deus verdadeiro, mas na verdade você está buscando um Deus criado pelos homens, pela imaginação dos homens, seguindo uma palavra que não é a de Deus, mas de homens. E alguém pode olhar e falar: mas como? Como eu posso identificar isso? Como? Como eu posso saber? Como é que eu posso saber se eu sigo e sou praticante do verdadeiro Evangelho, ou se eu estou envolvido, adorando um Deus falso, vivendo um Evangelho mentiroso? Como?
posso saber? E essa palavra, no versículo 5, ele dá a resposta. Ele fala de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Que haja em vós o mesmo sentimento, o mesmo sentimento que houve em Jesus. Qual é o sentimento que houve em Jesus, irmão? Quem pode aqui dar uma sugestão? Amor. Quem mais? Compaixão. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Amor, compaixão, qual outro? Misericórdia. Amor, compaixão, misericórdia. E eu quero que você procure hoje dentro do teu coração esse sentimento. Amor, compaixão, misericórdia. Procura aí. E esse sentimento não apontado para você, mas apontado para o próximo. Procura no teu coração aí. Amor, compaixão e misericórdia. Procura no teu coração. Procura no teu coração, meu irmão. Porque nesse mundo as pessoas estão morrendo. Porque nesse mundo as pessoas estão passando fome. Porque nesse mundo as pessoas estão passando frio. E se Jesus vivesse da forma humana como ele viveu há 2000 anos atrás, aonde ele estaria? Ele estaria exercendo amor, compaixão e misericórdia. Jesus estaria nas ruas. Jesus estaria na busca do perdido, do despossuído. Jesus estava em favor daquele que estava sendo oprimido. Porque o sentimento que ele tinha, amor, compaixão e misericórdia, foi você que falou. E eu concordo com você. Haja em você, que haja, que exista, que faça acontecer no teu coração o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E você sugeriu 3: amor, compaixão e misericórdia. Procura isso no teu coração. Porque se você não achar no seu coração, significa que até hoje você está vivendo um evangelho falso. Você está vivendo uma conversão mentirosa. Você está adorando um Deus que não existe. Haja em vós o mesmo sentimento. Esse sentimento, amor, compaixão, misericórdia, é o sentimento que tinha em Jesus. O tema dessa palavra que eu não falei é o pensamento missionário de Jesus. E o pensamento missionário de Jesus tem amor, compaixão e misericórdia. Deus me chamou para ser como Ele, para ser um seguidor como Ele. A palavra cristão significa seguidor de Cristo, o pequeno Cristo. Jesus, por muitas vezes, Ele fez relação entre os seus discípulos e Ele sendo o exemplo, os discípulos, os seguidores. Ele falou: olha,
O discípulo não é maior que o mestre. Se eu passei por isso, vocês vão passar também. Se eu fui missionário, vocês foram chamados para ser missionário também. Se eu vim para esse mundo com o meu coração de amor, compaixão, misericórdia, vocês também. Eu fui chamado, você foi chamado, meu irmão, para ser um missionário. Você foi chamado para ser um missionário, para levar para longe, para o mais longe possível, não só essa palavra, mas um sentimento. Não só uma palavra, mas um sentimento. Um sentimento. Amém? Quantos aqui se sentem um missionário? Quantos aqui se sentem um missionário? Você devia se sentir um missionário, porque você foi chamado para isso. E se você não se sente, é porque você não se identificou com o verdadeiro Jesus. Você foi chamado para ser um missionário. Amém? E a missão é levar essa palavra e levar um sentimento. Às vezes você vai fazer um evangelismo num lugar, leva a palavra, mas não leva o sentimento. Não existe uma eficácia na missão se não tiver sentimento. E o sentimento que eu tenho que ter é o mesmo que houve em Jesus. Não é o sentimento que se tem por aí, mas é o sentimento que teve em Jesus. Ao longo da história, Deus levantou missionários. Tem um livro chamado Os Heróis da Fé. Se você puder, leia, que é um livro maravilhoso, que fala o testemunho de vários missionários ao longo da história da igreja. Teve um missionário que fez missão na África, fala esse livro, e lá pegou uma doença, e ele amava tanto aquele povo, que no seu leito de morte, ele falou: olha, leve para o meu país o meu corpo, mas arranquem o meu coração e enterrem na África, porque aqui está o meu coração. E assim fizeram, arrancaram o coração dele e enterraram na África. E eu pergunto para você: onde é que está o teu coração? Onde é que está o teu coração? Porque se o teu coração não estiver envolvido na missão de Cristo, meu irmão, eu sinto muito em te falar, mas você está enganado na sua conversão. Você está enganado. Você está vivendo um evangelho que não é o verdadeiro. Você está servindo um Jesus criado pelos homens, porque ainda não nasceu em você um sentimento, o sentimento de Cristo. Amém? Eu li um livro uma vez chamado O Homem que Orava, um homem chamado John Hyde, que foi fazer missões na Índia, e no livro fala, irmão, que ele orava pela salvação dos indianos, e ele salvou, irmão, Deus através da vida dele, começou a salvar um indiano por dia. Um se convertia por dia, ele orava. Com o passar do tempo, ele começou a orar para ser 2, e acontecia. Chegou um tempo que ele orava para que fosse 10, e aconteceu. Aquele homem ganhou mais de 10 milhões de indianos para Jesus. Aquele homem morreu cedo. A sua vida de oração e de jejum prejudicou o seu corpo físico. Ele morreu cedo.
Que eu me lembre, antes dos 50 anos ele morreu, o corpo não aguentou, mas 10 milhões de almas foram salvas por alguém que teve um pensamento e um sentimento de Jesus. Que adianta viver até os 100 anos sem esse sentimento? O homem ganhou 10 milhões de vida para Jesus. E eu pergunto para você, quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Quantas pessoas a tua célula ganhou para Jesus esse ano? O que já é um conjunto de pessoas. Quando a gente vai dissecando essas coisas, a gente começa a descobrir que parece que a gente não está seguindo Jesus direito, que parece que a gente não está servindo Jesus direito, que a gente não está vivendo esse evangelho direito. Amém, irmão? Jesus, aquele que tinha um pensamento missionário. O missionário, ele tem uma característica, que é não pensar só nele, ele pensa nos outros. O missionário, ele se incomoda com a dor do outro. Jesus era assim. Jesus era assim. Jesus, a coisa mais importante para ele era resolver o problema dos outros, era resolver a dor do próximo. Diz a Bíblia que um dia Jesus estava sentado na casa de Simão, para poder comer, um lugar chique, luxuoso. Ele senta na mesa, aquela variedade enorme de comida. Mas vai, Jesus, não vamos falar mais não, come aí, vamos comer. Jesus põe o garfo no prato, quando vai levar a boca, entra uma mulher, e ajoelha aos pés dele, e chora, e seca as lágrimas dos pés que estavam caindo sobre os pés de Jesus, com os seus cabelos. E Jesus para de comer, e atende aquela mulher, porque o mais importante para Jesus não era comer, o mais importante era curar a dor daquela mulher. Diz a Bíblia que Jesus ficou o dia todo atendendo as pessoas, curando as pessoas, libertando as pessoas, pregando. Ele entra no barco de Pedro, cansado, e vai para o porão do barco para dormir. Quando aquele sono bom começa a vir, os discípulos vão lá, chacoalham ele, falam: olha, o vento está forte, as ondas estão se levantando, e aí, você quer que a gente morra? Ele se levanta do seu sono, repreende o vento, acalma o mar, e ele fala: olha, até as raposas têm aonde dormir, tem o seu covil, mas o Filho do Homem não tem aonde deitar a sua cabeça, não tem sossego. Porque a vida do missionário, a vida do seguidor de Cristo, não está apontado para ele mesmo, mas está apontado para o próximo. Jesus, ele veio para esse mundo, para salvar vidas, para transformar pessoas em novas criaturas, mas não pessoas simplesmente para encher igrejas, para ficarem sentados em bancos, mas Jesus chamou pessoas para que fossem missionários como ele, para que tivessem o mesmo sentimento que ele. E se eu não tenho esse sentimento, irmão? Se eu não tenho esse sentimento, alguma coisa está errada. Se eu estou parado, alguma coisa está errada. Eu não estou vivendo esse evangelho verdadeiro, eu estou vivendo o falso evangelho. Eu estou seguindo um Deus que não existe. Eu estou esperando um Jesus criado pelos homens, e esse Jesus não vai vir nunca, porque não existe. Porque precisa brotar dentro do meu coração esse sentimento.
é o sentimento de Cristo, o sentimento que você falou, que é amor, compaixão e misericórdia. Você consegue comer, irmãos? Você consegue comer sabendo que tem gente, às vezes dentro da igreja, que está passando fome? Você consegue dormir sabendo que tem um monte de gente na rua passando frio? Você consegue? Será que não está faltando em nós esse sentimento? Será que não está faltando em nós essa conversão? Será que Deus não está nos chamando para alguma coisa? Mas nós muitas vezes entorpecidos por esse falso evangelho, olhamos para Deus e falamos: olha, por que tu nos abençoa? Eu estou fazendo tudo certo, eu sou dizimista, eu vou para a igreja, eu sei cantar o louvor, olha, eu conheço até um pouco da palavra. Mas e o sentimento? E o sentimento? As pessoas estão ocas, irmão, por dentro. As pessoas estão transvestidas de uma santidade, de um conhecimento hipócrita, mentiroso, por falta de sentimento. Que haja em vós o mesmo sentimento, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O versículo 6 ele é mais específico sobre esse sentimento. Ele fala que, sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Que, sendo Deus, ele não quis naquele momento ser Deus. Não teve por usurpação ser Deus. Dentro da igreja, às vezes você encontra pessoas, talvez você já tenha encontrado, que querem ser Deus, que querem usurpar a autoridade de Deus, que tem ganho até dinheiro usurpando o ser Deus. Tem ou não tem, irmão? Tem gente dentro da igreja que acha que fala e que ele é a boca de Deus, que acontece determinada coisa e foi porque ele falou, foi porque ele orou, porque ao contrário de Jesus, ele sim quer usurpar do trono de Deus, ele sim quer ter vantagem quanto ao trono de Deus. O versículo 7 fala: mas aniquilou-se ou esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Tomando forma de servo. O sentimento desse missionário é ser servo. Amém? É ser servo, é servir o seu irmão, é servir o próximo. Fala no versículo 8: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. A tua obediência a Cristo, ela vai até onde? A de Jesus foi até a morte, foi até as últimas consequências. A tua obediência vai até onde, irmão? Às vezes eu sou obediente com dinheiro no bolso. Como é fácil ser obediente com dinheiro no bolso? Como é fácil ser obediente com as contas pagas? Como é fácil ser obediente com a mesa farta? Como é fácil ser obediente quando eu compro um carro novo, uma casa nova? Até onde vai a tua obediência, irmão? A de Jesus foi até a morte.
E às vezes a nossa obediência, ela vai até chegar uma conta atrasada. A nossa obediência, ela vai até o momento que eu estou empregado. Eu fiquei desempregado, acabou minha obediência. Eu já me sinto tranquilo na minha consciência que eu posso fazer o que eu quiser. Afinal de contas, estou desempregado. Afinal de contas, estou sem dinheiro. Afinal de contas, estou doente. Qual é o limite da sua obediência? Amém, querido? Qual é o limite? Ele fala no 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo o nome. Deus reconheceu em Jesus. E Jesus, ele fala, irmão querido, para todo aquele que crê, para todo aquele que vive um evangelho verdadeiro, que tem dentro dele um sentimento igual ao de Cristo, para esse, ele fala que vai voltar para buscar. Para esse, ele fala que haverá um arrebatamento, porque para quem não tem esse sentimento, não haverá arrebatamento, não haverá redenção, não haverá salvação, porque Jesus, ele vem buscar aquilo que é dele. E quem é dele, irmão, não tem limite de obediência. Quem é dele, mesmo passando pela guerra, mesmo passando pelo mar, o sentimento de Cristo é maior. Aquele sentimento que fez Jesus largar a comida e atender aquela mulher, o sentimento que fez Jesus deixar de dormir para resolver o problema dos discípulos, esse sentimento falta na igreja. O sentimento de olhar para o próximo, porque para mim tudo tem que ser na hora, mas para o próximo dá para esperar até segunda-feira. Para o próximo dá para esperar até o mês que vem. A vida de Jesus foi uma vida para servir, foi uma vida para levar essa palavra e esse sentimento. O versículo 10 fala: para que todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele fala aqui a seguinte coisa, que por tudo isso, Jesus merece ser reconhecido. Jesus merece ser reconhecido por isso, por ter um nome que é acima de todo nome. Jesus, um dia ele fala, no capítulo 16 do livro de Marcos, ele fala: olha, vocês vão andar por aí, vão até os confins da terra, levando esse evangelho do reino. Vocês vão pegar em serpente, vão pisar em escorpião, se beber alguma coisa mortífera, não morrerão. Porque se você tiver esse sentimento, meu irmão, você também terá esse poder. Tem muito crente aí tomando surra do diabo, sabe por quê? Porque ele ainda é oco. Porque apesar de vir na igreja, apesar de cantar louvor, apesar de conhecer alguma coisa da palavra, ainda o sentimento ainda não existe dentro dele. É oco, toma surra do diabo. Ah, mas eu estou orando, irmão, não está acontecendo nada. Eu jejuo, não acontece nada. E o sentimento? E o sentimento? Deus espera em mim e em você um sentimento. Ele fala que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. As pessoas hoje em dia, o sentimento que elas estão dentro dela não é o sentimento de Jesus. O sentimento que eles estão dentro deles, às vezes é um sentimento, sabe do quê? De autoexaltação, um sentimento de autopromoção,
um sentimento de uma vaidade ao extremo. Então eu vou lá, eu vou ser notado, não pelo meu sentimento, mas pela roupa que eu estou vestindo, pelo carro que eu estou andando, pela casa onde eu moro, pelo dinheiro que está no meu bolso, por coisas atreladas, oriundas a mim. As pessoas vão me olhar, as pessoas vão me notar, as pessoas vão me exaltar, as pessoas vão me adorar. Eu não vou em determinado lugar, as pessoas vão sentir a minha falta. O grande problema é que esse sentimento nunca foi de Deus. Esse sentimento sempre foi do diabo, que fala no livro de Isaías: eu subirei acima das estrelas, estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Quem sempre buscou reconhecimento foi o diabo, foi Satanás. Quem sempre quis ser maior que os outros foi o diabo. O único que quis se humilhar, ser igual ao homem, foi Jesus. E aquele que teve o sentimento de usurpar o trono de Deus foi Satanás. E muitas vezes é esse sentimento que você encontra nas pessoas, nos líderes religiosos, nos cantores da igreja, nas autoridades da igreja. E aí você passa a fazer a reflexão que eu fiz hoje, durante o dia. Qual é o evangelho que nós estamos seguindo? Qual é o Jesus que nós estamos esperando? Qual é o Deus que nós servimos? Amém? Você vai responder para você. Você vai responder para Deus. Amém, querido? Em nome de Jesus. Deus te chamou para ser mais do que você tem sido. Deus te chamou para que você seja um missionário, da forma que você puder, seja no teu trabalho, na escola, com seus vizinhos. Você foi chamado para ser um missionário. Amém? Jesus, ele falou: olha, os pobres sempre estarão com vocês. Ou seja, sempre haverá oportunidade de você exercer esse sentimento. Amém, querida? Curva a tua cabeça, vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus.